de 1800 e uma história totalmente diferente da nossa, mas como eu sempre falo, a arte ela é um espelhamento da vivência da civilização. Então, tudo aquilo que você vai ler, tudo aquilo que você lê, procura boas literaturas, bons livros, aprecie uma boa arte, porque a certeza que eu tenho por tempos de trabalho e tempo que eu atendo e trabalho não só com isso, mas com arte também, a escritura, a literatura, ela se mistura com o autor, como a pintura, que eu já falei aqui, se mistura com o pintor. E assim como a escultura se mistura com o escultor. Então, esse livro é um livro que fala sobre várias questões também psicológicas. E embora seja um livro muito antigo, fale de situações muito contemporâneas, que eu também lido com comportamento. E a minha especialidade no atendimento é casamento, é amor, é relacionamento. E por incrível que pareça, é um livro tão antigo, mas que é tão atualizado pela toxicidade do que se chama o amor. Então, tanto no livro como no filme, né, quem vai assistir o filme, eu não vou falar muito do filme, porque você vai assistir o filme, se você se interessar. Se você gostar, mas assim, em termos de visual, fotografia, o filme é um filme... a parte dramática, tem o filme de 1992, que eu assisti também, e tem o filme atual, são totalmente diferentes. O filme de 1992 eu tô olhando aqui porque eu tô lembrando das datas, tá? Pra não errar aqui e não falar bobagem. E o filme de 1992 é com a Juliette Binoche. Então, para você saber, né, se você quiser ter um livro, um filme mais ligado ao livro, né? Até porque quando você começa a ler o livro, ele começa meio que de trás para frente. Então, o filme da mesma forma é dessa mesma forma que começa. Então, se você assiste o filme atual, você não entende da mesma forma que o livro. O livro ele começa de trás para frente. Foi muito bom ter feito as duas coisas, lido o livro e lido uma parte do livro que eu não li tudo, ainda não li tudo, mas lido a parte. Então a história no livro começa pelo fim. Então, se você não está muito inteirada do assunto, você vai ficar meio confuso pela época, né? Pelas épocas, tudo, né? Do que aconteceu. Assisti também a história da autora do livro, que também provavelmente, eles pegaram um pouco, lógico que todo filme tem o que fica vago, né? São as lacunas do filme, eles colocam para se completar, eles colocam coisas que nem sempre são realidades, né? Então não se sabe se a história, que é o filme Emily, não se sabe se a história é real, se houve toda a dramatização do filme, mas é bem interessante você assistir também o filme da autora, porque mostra também a época, o sofrimento da mulher, uma mulher genial, filhos geniais, na verdade eram 4 filhos geniais, e com a dificuldade, como todo jovem tem, de descobrir sua vocação, descobrir uma vocação que não era muito bem aceita. Tem questões de religiosidade no meio, então tem questões de amor, o amor visto de uma forma rígida, tanto o amor a Deus como o amor ao próximo, de uma forma tão rígida, e isso fez com que os dois
duas filhas escrevessem 2 livros. Elas fizeram 2 livros, são 2 filhas que fizeram 2 livros, e elas morreram muito jovens. Certamente, se elas vivessem mais, naquela época tinha muitas doenças, né? As pessoas morriam de tuberculose, muitas doenças, então elas morreram muito novas. E são os 2 filmes que falam muito sobre a paternidade. A história é abandono da mãe por aspectos, eu vou falar aqui da morte em termos simbólicos, porque eu também fiz psicologia, então, psicanálise, então eu vou fazer uma análise mesmo do livro sobre as questões que nós carregamos para o casamento, para a nossa vida amorosa, para a nossa vida projetando as nossas questões antigas e de sofrimentos, né? Então a mãe, em todos os casos, tanto nos livros como no filme e nos livros das 2 autoras, ela relatada como mulheres que morreram, mulheres que elas não tiveram contato com a mãe, não tiveram afeto, eram pessoas assim que eram tidas para operar, para serem perfeitas, tanto na religião quanto na parte doméstica da mulher, né? E isso não mostra de uma forma boa, né? Assim, de uma forma que elas escolheram, né, fazer isso, né? Porque a mulher tem talento, né? Hoje nós temos aqui grandes autoras, né? Hoje as coisas estão diferentes, né? As pessoas falam que nós estamos vivendo tempos obscuros. Realmente, nós sempre, se você até vê se você for observar o livro, você vai ver que todos os tempos houve violência, ódio, vingança, e independente de qualquer tipo de fase política, fase de época, de religião, todas as épocas da vida humana, nós olhamos as rivalidades como feridas e dores que vão se escolhendo 2 caminhos. O caminho da vingança e do ódio, e o caminho do rumo, de outro rumo, você tomar outro rumo para que a tua história e a tua geração, teu legado, as pessoas que você que ama, sejam tocadas com uma outra forma de vida. Então, por exemplo, se você sofreu muito quando você foi criança, sofreu abusos psicológicos, abusos morais e outros abusos, nós temos escolha, né? Nós conhecemos muitas pessoas que vivem pela causa de mudar situações, né? Para o bem e para o mal, né? Então, começando a falar até sobre o nome do filme, O Morro dos Ventos Uivantes. É um lugar frio, um lugar que os ventos eles sopravam, e no livro, assim, algumas partes você vai ver que as pedras e as árvores, elas se adaptavam ao vento, né? Quanto mais o vento moldava quanto mais frio, mais tempestuoso ele estava, mais invernal ele estava, mais as árvores se inclinavam. Isso é muito visto. Quanto mais o céu era azul, mais esperança, mais eles olhavam de acordo com como o comportamento deles estava, eles olhavam para o lugar. Logicamente que o lugar era frio, era na Inglaterra, né, um lugar bem assim, bem, né, bem com rochas, bem acinzentado, né? Imagino assim na minha mente, você vai lendo o livro, né? Você vai imaginando aquele lugar acinzentado, porém tinha momentos ali
até mesmo fala da infância deles, onde quando eles eram crianças, eles olhavam para o céu diferente. Eles olhavam para o céu de uma forma mais azulada. E o mesmo céu que depois eles cresceram e viraram adultos, era o mesmo céu que eles eram crianças. E mostra a forma que eles foram sendo moldados pelo ambiente. Então, a partir do momento que eles começaram a sofrer, então a história, não quero falar muito da história para você poder assistir ou ler o livro. A história fala de uma família que vivia nesse lugar, o Morro dos Ventos Vivantes, e foi o pai perdeu sua esposa e ele adotou uma criança, um órfão, e essa criança ele chamava de cigano, que era uma criança que, de acordo com o livro, tinha uma aparência, né, naquela época mais tinha a aparência de cigano, né, não se sabia ao certo que origem ele era, mas fala, né, que ele já tinha essa diferença, tinha uma grande diferença entre ele, né, como se fosse realmente a parte escura, né, entre a parte da família, né, a parte mais, falam-se muito de preconceito, que não foi, nos filmes não foram falados, não foram colocados atores realmente da cor que o livro fala, mas eu vejo de uma outra forma. Eu acredito muito na parte simbólica. Eu acredito que a autora ela falou dos contrapontos entre a Catherine, né, que era bem, né, ela tinha até no livro tal, e até no filme, ela tinha uma aparência meio fantasmagórica, branca, né, então assim, mais pro lado do branco, contrapondo a parte mais escura, né, da alma do Heathcliff. Então, Heathcliff foi esse menino que foi adotado, que era órfão, sabe de onde que era esse pai, não se fala, né, ao certo, essa origem dele. E esse menino cresce junto com ela, como irmãos, né, e eles, entre eles, tinham uma afeição muito grande, eles viviam naquele ambiente, porém era um ambiente disfuncional, tanto para ela como menina, que também era muito prejudicada, né? Porque mostra também até ela tinha até um gênio bem difícil, ela era uma menina bem assim complicada, né? Ela era confusa com as suas questões, e o filme